Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 14 de abril. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14, que diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, aparece aos seus discípulos. E Jesus, ressuscitado dos mortos, aparece para ressuscitar a fé dos seus discípulos. Agora, ele faz isso através de uma grande pesca. Os discípulos tinham ido pescar, Pedro e os outros discípulos passaram a noite inteira e não pegaram nada. Não pescaram nenhum peixe sequer. Jesus se aproxima, eles não reconhecem naquele primeiro momento, né? Jesus até mesmo pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles disseram que não, porque não tinham pegado nada, né? E Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançai a rede. Ora, eles tinham passado a noite inteira pescando. Quem era aquele homem que agora chegara do nada e pede para lançar as redes do lado direito da barca? Só que diz aqui o Evangelho: lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Por causa da quantidade de peixes. Então veja, os discípulos obedeceram. Os discípulos obedeceram à palavra de Jesus e ali realizaram mais uma pesca milagrosa. Obedecer. A questão da obediência aqui é muito interessante, muito importante, porque eles poderiam ter dito não. Eles poderiam ter justificado. Nós já pescamos a noite inteira. Já estava aqui amanhecendo. Ou seja,
Eles estavam cansados, passaram a noite toda, não pescaram nada. E agora chega esse homem mandando lançar as redes do lado direito da barca. Eles poderiam ter justificado e não ter obedecido, mas eles obedeceram. Ah, meu povo, isso nos faz pensar nas inúmeras vezes que Deus nos pede algo, e muitas vezes aquilo que Deus nos pede foge daquilo que é a nossa lógica de pensar. Às vezes aquilo que Deus nos pede não está de acordo com aquilo que nós julgamos ser o correto, julgamos ser a escolha certa, a decisão certa. Às vezes Deus nos pede algo, às vezes até é contrário àquilo ou à forma como nós estamos pensando. Mas veja, eles obedeceram. Às vezes Deus vai pedir algo a você que no seu pensamento humano talvez você não concorde. Talvez para você não vá ter sentido. Talvez para você não vá ter lógica. Só que é ali, na obediência. A obediência àquilo que Deus está pedindo, que você vai experimentar o milagre na sua vida. Que você vai experimentar o agir de Deus. Às vezes, tudo o que precisamos é saber ouvir e saber obedecer a Deus, para que Deus haja, para que o milagre aconteça. E ali façamos uma profunda experiência de fé com o Cristo ressuscitado que está no meio de nós. Então veja, é Jesus que dá êxito à nossa vida, é Jesus que dá êxito à nossa missão, é Jesus que dá êxito ao nosso apostolado, é Jesus que dá êxito. Agora, o segredo é obedecer. Obedecer a sua palavra. Peçamos hoje ao Senhor, Senhor, dai-nos a graça de obedecer a tua palavra. Por mais que muitas vezes estejamos cansados de fazermos tudo do nosso jeito, por mais que muitas vezes nós estejamos trabalhando, mas não de acordo com a tua vontade, por mais que muitas vezes estamos fatigados porque já fizemos tantas coisas por nós mesmos, Senhor, dai-nos a graça de te ouvir, de ouvir a tua palavra e de obedecê-la. Para que tu, Senhor, o ressuscitado dentre os mortos, se manifeste na nossa vida e tu sejas glorificado na nossa vida e através de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.